Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais uma edição do VBHcast. VBHcast é o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. O VBHcast é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com apoio da Pfizer. Eu sou o Rafael Yelp e apresento essa primeira temporada. O episódio de hoje é um episódio muito legal, muito esperado. A gente, quando estava desenhando aqui o modelo, os episódios do VBHcast, a gente teve bastante cuidado e falou, a gente precisa ouvir essa parte aqui da cadeia, esse elo tão importante que são as fontes pagadoras, são os contratantes, quem está desse outro lado do jogo e que muitas vezes não tem muito espaço, não é muito ouvido, né? Eu acho que a gente fez questão de dar esse espaço aqui, a gente quer aprender muito com vocês e eu tenho o prazer de receber duas pessoas muito relevantes dentro dessa parte do nosso sistema, do nosso setor de saúde. Eu tenho a honra de receber aqui o Rodrigo Filos. Rodrigo, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Junto com ele, para completar aqui o nosso episódio, Adriano Londres, também uma honra contar com você. Muito obrigado pela tua disponibilidade, por vocês terem vindo. Bom, como sempre, a gente começa contando um pouco da jornada de vocês, um pouco de como é que a vida foi trazendo vocês aqui para ir para o setor de saúde, estarem hoje gerindo, né, essa parte da cadeia da saúde. Rodrigo, começando com você, conta um pouco para a gente dessa tua trajetória profissional, como que você veio parar aí aonde você está hoje. A gente reflete a jornada longa. Primeiro, obrigado pelo convite, uma honra mesmo por estar aqui com você, Rafael, você, Adriano, que são referências aí desse mercado de saúde suplementar que a gente tem falado muito desse tema, né? Bom, eu de formação sou fisioterapeuta, né, sou especialista em saúde do trabalhador e hoje sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho. Ao longo dos anos desenvolvi minha carreira na indústria, né? Hoje atuo na Volkswagen como gerente da área de saúde, segurança do trabalho, ergonomia e plano de saúde, né? Então a gente estrategicamente alocou, né, assuntos correlatos numa mesma cadeira, né? Estou há 23 anos na companhia, fiz aí um mestrado e um doutorado em bioengenharia, né? E acho que desde 2015, final de 2015, eu acabei fazendo um deep dive nos temas de saúde suplementar. E depois eu vou contar um pouquinho da nossa história, de como a gente migrou de uma autogestão para operadoras de saúde, né? E a reflexão hoje, assim, esse tema é apaixonante. Que bom. É apaixonante. Tem muita coisa para fazer, a gente vai discutir muito sobre isso aqui, mas é um pouco da minha trajetória e como eu vim parar aqui, né? Desde 2016, 2015, lá eu falei, deixa eu ajudar nesse processo aqui. Eu estou aqui até hoje, um entusiasta, né? Eu acho que a gente tem, como empresa, uma responsabilidade muito grande sobre a saúde das pessoas. O mote que a gente traz é esse, as pessoas são o pilar mais importante da Volkswagen e o quanto a gente pode trazer de propósito em saúde, mas alinhando o conceito financeiro, como é o plano de saúde, que é um processo caro, né? Ineficiente hoje. Eu acho que a nossa meta interna é equalizar isso tudo e trazer o melhor desfecho, o melhor benefício para o nosso colaborador. Perfeito, Rodrigo. Muito legal. Eu partilho de você, eu também acho que foi picado pelo mosquitinho aí da gestão e da melhora contínua, né? Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Adriano, conta um pouco para a gente aí da tua vasta experiência na área. Você tem muito tempo já atuando nisso, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. Obrigado, Rafael. Prazer estar contigo, com o Rodrigo, mais uma vez. Agradecer ao IBRAVES pelo convite. Eu estou nisso há bastante tempo, né, como o Rodrigo, não na mesma empresa, né, mas no mesmo setor, acho que já são 30 anos, um pouquinho mais. E, de maneira resumida, eu tive atuação com três focos distintos. Um deles foi trabalhar em hospital na relação com a operadora, né, foi a cadeira onde que eu mais ocupei, embora quem me conheça mais recentemente nem imagine isso. E sempre olhando a operadora como uma relação diária, que eu como hospital não existe em operadora, a operadora não existe em mim, a gente precisa procurar se entender. Eu também passei a trabalhar do outro lado, que é não só quando a operadora paga a conta, mas ajudar a operadora a gerar receita, que foi com corretoras / consultorias, focada muito no olhar de quem está pagando essa conta. Eu já volto para isso já. E também, no meio do caminho, tive duas passagens que me foram muito interessantes para dar um olhar um pouco mais amplo, não melhor nem pior, que foi de entidade de classe, tanto o Sindicato de Hospitais do Rio que eu presidi, como a Fundação da ANAP, que eu participei, e também participei da fundação da ANABIA, Associação Nacional de Administradores de Benefícios. Isso te ajuda a entender que você faz parte de um todo.
né, e não todo da parte. O Rodrigo falou de 2016, né, falar da minha última passagem, que foi focar basicamente em procurar auxiliar aquele que paga a conta, que tem um protagonismo que não é exercido na sua plenitude. Aqui a gente tem uma exceção, Sim. tá certo? Que tem uma voz que poderia ser usada no sentido de que tem uma limitação de recurso, que vem fazendo investimentos crescentes, eu diria que numa proporção maior do que poderia, porque nós coletivamente não temos endereçados ineficiências que poderiam fazer com que este recurso, quem paga a conta, fosse melhor usado. E isso nasceu em 2016, você falou 15, 16, é curioso, porque foi quando o setor de saúde suplementar, e eu não chamo de sistema, porque ele não é, ele começou a perder vidas. Ali eu falei, a gente precisa ajudar, por uma passagem que eu tive, consultiva, junto ao meu sócio, na Qualicorp, na época, eu falei, a gente precisa ajudar quem paga a conta a se empoderar. Para o bem, não é para apontar o dedo, mas para cobrar de nós todos mais eficiência ou mais valor. Foi daí que surgiu. Foi daí que eu cheguei onde eu estou, aqui na Arquitetos da Saúde. Muito legal. Bom, vocês têm lá uma pesquisa que acho que está no 3º ano, não é isso? Conta um pouco para a gente aí do que a gente vai ver. Tá bom. Eu vou começar dizendo que essa pesquisa ela nasceu indiretamente por responsabilidade do IBRAVES. Porque foi um convite que o César me fez em 2020 para um evento que seria em 20 de março ou 21 de março de 2020. Eu ia falar sobre o papel, a mesa era a voz dos stakeholders, o papel dos stakeholders, e ele me incumbiu de falar sobre o papel do contratante. Eu trabalho para o contratante, eu não sou o contratante, o Rodrigo é o contratante. Exato. Então eu vou escutar do contratante. O Rodrigo participou da primeira pesquisa, da segunda, da terceira. Então vamos fazer a pesquisa para entender como é que o contratante está. E aí o evento não aconteceu, veio a pandemia, e essa pesquisa nasceu e ela agora está na sua 3ª edição. Eu vou trazer um resultado. A gente se aprofundou um pouco mais com uma pegada de entender, no final do dia, quanto que quem paga a conta está maduro para os desafios que ele enfrenta. E eu vou dar uma pincelada aqui, escolhi alguns pontos para trazer, para compartilhar para vocês. Maravilha. Vamos ver, então, a apresentação e ouvir aí o que vocês tiraram de principais resultados do que a gente tem visto aí nesses 3 anos. Então, vamos lá. Eu vou dizer que é uma pesquisa feita com 49 empresas, que representam 2,5% dos beneficiários. Eu vou passar rápido esses primeiros. Ela é dividida entre, a gente separou empresas de até 1.000 vidas e empresas acima de 1.000 vidas. Mais ou menos a metade está, um pouco mais da metade está abaixo de 1.000 vidas, um pouco mais da metade está acima de 1.000 vidas. E aqui a gente começa a entender o seguinte: como é que uma empresa vê, qual é o olhar dela sobre o plano de saúde? Você olha que a empresa pequena, digo, abaixo de 1.000 vidas, ela entende que é um benefício importante a ser mantido, a resposta prioritária. Eu vou sempre destacar qual é a resposta mais preponderante ali. E a grande, ela também olha como benefício a ser mantido, mas também tem um olhar estratégico de que cuidar de saúde está alinhado aos valores da empresa. É curioso, e é verdade a gente esperar que isso aconteça nas empresas maiores. Quer dizer, a empresa maior ela tem um olhar mais sobre a causa, que é cuidar da saúde, e talvez a empresa pequena um olhar maior sobre o efeito, que é o benefício e a sustentabilidade dele. O segundo ponto importante é quem é que tem a decisão estratégica, que nível hierárquico tem a decisão estratégica sobre temas da saúde. E o que a gente vê aqui é que é prioritariamente a pessoa responsável por RH. Nas empresas maiores, há uma divisão entre o RH e o CEO, mas o que chama a atenção é que, quando a gente vai ver os desdobramentos da pesquisa, parece que o envolvimento talvez só seja naquilo que envolve aspectos financeiros, como eventualmente um orçamento ou discussão de reajuste. Um terceiro ponto que eu queria destacar, assim, qual foi a principal estratégia para fazer a gestão, cumprir o orçamento do seu plano de saúde? A empresa pequena, e não me chama a atenção, troca de operadora. É a resposta que mais aparece ali. Se a gente juntar a troca de operadora com um mecanismo de acesso, que é, mal ou bem, dividir um pouco da conta com o colaborador e com downgrade, isso aí dá quase 60%. Essa é uma estratégia para gerir o orçamento, trocar de operador. Eu preciso trocar de operador, vem um reajuste, ou eu pego, divido a conta com o colaborador, ou eu faço downgrade, ou eu troco de operadora, que é o que a gente vê na prática acontecer, principalmente nas empresas pequenas. A maior diz que são recursos do programa de educação contínua. Até me surpreendeu isso, né? A gente não tem um desdobramento disso, mas faz sentido que ela tenha um olhar um pouco diferente do que a outra. E eu não vou ter tempo aqui para destacar as respostas que menos acontecem. Se você tem contrato direto com algum tipo de serviço de atenção primária à saúde, ou empresa de programação populacional, né, fora do mundo da saúde da sua operadora. Fora da operadora. Fora da operadora, a resposta para a maioria foi não.
Que iniciativas que a sua operadora desenvolve? E aí eu sempre o responsável pelo benefício respondendo, junto à sua rede credenciada, está prevista no seu contrato. Resposta preponderante para pequena, nenhuma das acima. Não me surpreende isso. Sim. E para a grande, desenvolvimento de linhas de cuidado aparece junto com nenhuma das acima. Então a grande começa talvez por cobrança de quem paga a conta, a ter um pé efetivamente no cuidado, ainda que seja, me parece, muito incipiente. Quem deveria financiar as iniciativas de saúde? A pequena diz que é operadora, e a grande, olha que interessante, ela entende que deveria, a resposta prioritária é um compartilhamento entre operadora e empresa. Talvez a compreensão que nem tudo que operadora aqui, que pode ter investimentos que vão além daquele prêmio, daquele que você paga, pensando talvez no olhar de longo prazo, nos valores da empresa de cuidar efetivamente da saúde. Eu acho que isso é uma... E a gente vê em todas as respostas como que a pequena empresa tem uma abordagem diferente em relação à empresa maior, né? E o Rodrigo vai trazer o olhar da empresa grande. Você contrataria serviços complementares àqueles oferecidos pela sua operadora? A imensa maioria diz sim. O que mais apareceu naquela altura, a pesquisa foi feita no ano passado, foi saúde mental. Acho que tem tudo a ver com o momento no qual a gente entrou e talvez não tenha saído. Em segundo lugar, promoção, prevenção e screening de saúde. Interessante ter isso também, que é para onde a gente precisa caminhar, entender qual é o perfil da nossa população. Aqui é sondado do mapa assistencial, a gente vê que as frequências para o grupo de serviço, de fato, pegando a informação de internação psiquiátrica, ela realmente cresceu muito mais do que todas as outras que eu estou trazendo ali. Sim. Então, explica a questão da saúde mental. Opinião e percepção do mercado. Que modelo de remuneração alternativa ao fee-for-service a operadora pratica? A pergunta é difícil de ser feita para o RH. Sim. E eu até acredito que algumas das perguntas, muitas vezes, quem estava respondendo não sabia responder. Isso era intencional para entender o quanto que ele estava maduro ou não. Para a pequena empresa, nenhuma das acima. E para a grande e para a empresa maior, pacotes ou diárias globais ou procedimentos com valor único. Curioso, porque faz sentido isso. Se teve alguma... O segundo modelo de remuneração para onde se caminhou, além do fee-for-service, foi de fato o pacote diária global. Sim. Tem uma pesquisa NAP que fala sobre isso, independente de, em todos esses movimentos, não se medirem quais são os resultados efetivos que importam para si. Então, são movimentos econômicos e não de cunho assistencial. Mas eu acho que esse quadro traz bem o que é a realidade. Como que seus beneficiários escolhem pelo serviço? Segundo, a pessoa que respondeu, a maioria por boca a boca. Né? O segundo é a proximidade da residência. A empresa maior, ela divide ali, proximidade da residência, indicação do médico, proximidade do trabalho. Houve um aumento em relação à pesquisa anterior desse boca a boca, curioso. Ele era menor, a indicação do médico da empresa era maior. Aí a gente olha a indicação de qualidade assistencial, é muito baixa, eu vou destacar. Eu até esperaria que ele fosse zero ou próximo de zero, porque mal existem informações sobre que vem esse indicador de qualidade. Talvez uma percepção, algum conhecimento de acreditação do prestador de serviço. Qual o principal desafio? Esse para mim, é um dos quadros mais importantes. Qual é o principal desafio para a implantação de iniciativas de saúde na sua empresa? A pequena é que ela é cobrada por resultado de curto prazo. E cuidar de saúde, investir em saúde é um trabalho de longo prazo. Eu falo que é um trabalho que deveria ser capitaneado por aquele que tem um compromisso com a perenidade do negócio. A empresa grande, o gestor diz que como é que ele consegue alinhar o tempo dessas respostas com os prazos. Quer dizer, tem um alinhamento de que iniciativas desse teor dão resultado no médio e longo prazo. No final do dia, todos estão falando de um olhar de curto prazo. Sim. Né? De uma maneira ou de outra, acho que a resposta vem essa. E essa pergunta, essa resposta nos faz repensar aquela sobre quem é que é o responsável pela gestão estratégica. Me parece que, de fato, não é aquele que está sinalizado lá anteriormente, que eu já citei. Você incluiria, olha que interessante isso, você incluiria em seu contrato de plano de saúde mecanismos de gestão diferenciado para grupos de risco, vinculando a remuneração a critérios de fecho? Sim, mas gostaria de saber mais. Eu achei muito bacana essa resposta. Assim, olha, possivelmente não sei o que é isso. É isso, mas me interessa. Mas me interessa saber um pouco mais sobre o que representa isso. Estou chegando aqui ao final. No ato de um estudo de mercado, aqui a gente está falando de contratar uma operadora. Quais informações você demanda das corretoras, das operadoras? E aqui está grifado em roxo, porque com toda certeza quem respondeu a acreditação da rede de produtos quis responder rede credenciada. Perfeito. Tá certo? E de fato é a que mais aparece. E a gente vê, triste ver que a contratação hoje ela é feita naturalmente baseada em preços, também baseada em rede, a rede muito mais de hospitais que redes de cuidado, rede de atenção à saúde, tá certo? E
Fora isso, nenhuma das acima. Tem tanta informação já existente, seja gerada pelo órgão regulador, pelos próprios hospitais, que é uma certificação, que poderiam complementar o cardápio de informações para se fazer as coisas. É óbvio que preço é importante, mas talvez não seja o único. Aqui tem uma oportunidade de melhorar o processo. Eu acho que como que o processo de venda já começa a se equivocar, na minha percepção. No contrato com a sua operadora, a sua reavaliação é pautada com que critérios? Basicamente econômicos, seja reajuste de sinistralidade, seja uma limitação do meu orçamento, mas é basicamente econômico. A empresa maior fala de aspectos econômicos, mas também diz ali que tem indicadores de desempenho do qualidade e do cuidado, aparece ali empatado em segundo lugar, né? Não temos o desdobramento disso. E é isso, resumidamente é isso. Essa é a pesquisa. O que a gente vê no final das contas, assim, se eu fosse aqui, o setor ele vive um momento bastante tenso, né? Já há alguns anos. A gente vê, principalmente depois da pandemia, um aumento por demanda. Né? O principal impactador de aumento de custos, da variação de custos, era custo, não era demanda. Exato. Passou a ser demanda. Exato. Ainda não atingimos a totalidade das frequências de 2019. Exatamente, o que é assustador. O que é assustador. E é curioso ver que o contratante não trouxe dado de quanto é que ele vem pagando, o que ele vem fazendo para acomodar isso, mas ele ainda demonstra, maior um pouco menos maturidade do que ele poderia, menos protagonismo do que ele deveria para enfrentar esse desafio de nos cobrar maior valor, mais eficiência na gestão do cuidado e do seu recurso. Exato. Eu resumiria dizendo isso. Desculpa, você ia falar, Rodrigo? Fica à vontade. Não, só o último ponto da pesquisa ali, né? O que efetivamente te faz olhar para a próxima contratação? Você vê a última linha, 4% aproximadamente ali é o quanto o desfecho clínico foi adequado para o paciente. Ou seja, a gente escuta pouco as pessoas. Pouquíssimo. E aí você vê, pautei a minha direção de mudança ou de recontratação de plano na grana. Exato. E o paciente? Pois é. Isso eu trabalho com operadora, a gente tem inúmeras iniciativas, a gente faz um monte de coisa, e aí, quando a gente chega no resultado de uma pesquisa como essa, é um pouco, de alguma maneira, frustrante nesse sentido, né? Mas também acho que compreensível, né? Como você falou, a gente está passando por um momento extremamente tenso e de margens e custos muito apertados. Isso está gerando um estresse financeiro, acho que na relação muito presente, né? Enfim, quando a gente não tem recurso, aí acho que a discussão fica mais dura, fica mais difícil, a gente acaba não olhando tanto para isso. Mas, Adriano, pegando esse gancho da tua pesquisa, nesses 3 anos que vocês têm visto dados, tem alguma coisa que você entende, algum ponto que teve uma mudança, algo que você vê dessas perguntas, nesse histórico? Fala, acho que nós estamos melhorando a maturidade por aqui. Eu acho que essa terceira pesquisa ela foi muito mais profunda do que a primeira e a segunda, foram mais rasas, né? Então, assim, a gente não pode comparar. Mas a minha percepção é que você vê alguma melhora, pelo menos de conhecimento, talvez não necessariamente de atitude, por parte da empresa que é um pouco maior. Ela começa a dar algumas respostas que talvez a gente se surpreenda, como conhecer quais são os modelos praticados pela rede, por exemplo. Então, eu diria talvez isso, ainda muito incipiente, né? Eu vejo muito mais do mesmo do que alterações, mas se eu fosse destacar alguma mudança, talvez a grande demonstrando ter subido um degrau, menos do que poderia, do que deveria, mas basicamente acho que essa é a mudança. Legal. Né? E no resumo dá um baixo protagonismo, perto do que deveria ser de todas. Acho que isso é claro, existe essa oportunidade de ação bem diferente do que se faz. Bom, acho que nós estamos aqui com ninguém melhor para falar para a gente um pouco disso, Rodrigo. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente qual que é o papel de um gestor de saúde, como que é o teu dia a dia. A gente tem gente que está chegando aqui agora, tem gente que conhece muito do assunto, então a gente tem que, acho que é nosso papel aqui também, disseminar a informação, né? E eu queria que você trouxesse um pouco de como você vê essa realidade no Brasil, né? Esse papel do gestor de saúde, como uma organização que você tem, uma estrutura, equipe, enfim. Todo mundo tem isso, é para poucos. Como é que você vê isso dentro dos teus pares, enfim? Legal. Acho que o ponto principal que a gente traz aqui de reflexão, que eu trago pelo menos nesse período onde eu estou à frente de um processo de gestão de um plano de saúde, é não olhar isso só como um plano de saúde, como algo que eu compro e eu quero um resultado. É eu ser realmente protagonista de um processo e
ter olhar de dono do negócio mesmo. Perfeito. Porque, na verdade, se paga muito, só que a história do pagar muito, ele tem que ter uma reversão para o benefício para o colaborador e para o familiar. Então, quando você se apropria disso, e ao longo dos anos a gente entendeu que o processo ele é complexo, né? Mudar a cultura em saúde é muito difícil, mas ele precisa ser algo consistente e bem feito do ponto de vista de comunicação. Quando a gente olha para um monte de linha de cuidado, eu vou mostrar aqui que a gente tem criado, a gente sabe que o engajamento, né? Hoje nosso engajamento é bom, 20% de linha de engajamento de algumas linhas de cuidado, o que os resultados começam a ser positivos, mas você tem que ter firmeza de propósito e ser propositivo nessa comunicação. Então, se dentro da empresa, de qualquer empresa, já é difícil, né? Você, de novo, para fazer gestão, você tem que olhar profundamente seus números, né? Se dentro da empresa, conhecendo os números, fazer engajamento da maneira adequada e comunicação já é complexo, agora imagine coordenar um processo de comunicação entre o que devia ser um sistema e não é um sistema, Exatamente. É um setor de saúde que não se comunica. Então, eu trouxe uma apresentação, acho que eu expresso um pouquinho melhor aqui, um pouco do que a gente tem feito, né, ao longo dos anos, desde a minha entrada, então, dentro desse processo aqui. Então, a saúde, para nós, óbvio, a base é as nossas pessoas, né, dentro do plano de saúde. Né, então, a gente sempre, né, colocou isso como em pauta, não desde que a gente mudou para planos comprados, mas isso sempre foi uma base importante para a gente, de programas, quando a gente era autogestão, há mais de 23 anos que eu estou na companhia, existem. Isso, né? daí fundamenta a cultura da organização. Fundamenta a olhar, cultura, né? Fundamenta a cultura. Né? E aí quando a gente olha um pouquinho da nossa história, né? A gente foi autogestão até 2015, né? E lá para 88 a gente chegou a ter 200 mil vidas, né? Então, ou seja, eram muitas vidas. Quando eu assumi o plano de saúde, então a gente tinha ali 62 mil vidas, né? E o driver de mudança para uma autogestão para planos comprados, todo mundo pergunta, mas qual foi o driver? Realmente a gente viu um potencial importante em trazer efeitos de compra de materiais, medicamentos, negociações com uma grande operadora, porque apesar de ter volume de uma operadora, a gente é pequeno, a gente tem um processo de negociação de 4 milhões de vidas, por exemplo, e trazer benefícios de proposta em saúde que as operadoras já tinham. A gente viu uma possível sinergia nisso. Né? Hoje a gente tem modelos tailor-made com as operadoras e temos aí 43 mil vidas dentro do nosso sistema. Né? Eu sempre brinco que o nosso propósito, né, é equilibrar um processo como pagador de uma conta que é cara, que reflete muito no nosso produto, que reflete muito no benefício em saúde das pessoas. E o setor de saúde ele é um equilíbrio constante e muito difícil. A gente se sente na corda bamba o tempo todo. Né? Eu vou falar um pouquinho dos sistemas que a gente tem, mas não faz sentido hoje dentro de um processo eu comprar medicamento mais barato que uma operadora de saúde. Não faz sentido. E você começa a se questionar, puxa vida, de que maneira eu vou poder contribuir de uma maneira participativa, coparticipativa, né, para uma mudança do sistema de saúde. Se a gente não se expõe para uma mudança do sistema de saúde, eu vou ficar só pagando uma conta e nessa encruzilhada de estar aqui, balanceando o custo, eu vou pagar um aumento de custo e assim por diante. Então, o que a gente fez ao longo dos últimos anos, e lá em 2016 a gente falou assim, a gente tem que trazer eficiência para o nosso modelo de saúde. Veja que eu não estou falando em custo de saúde, eu estou falando do modelo de saúde, que é a gestão do cuidado das pessoas, que é um processo difícil, né? Como eu vou influenciar as pessoas a cuidarem de si? Uma decisão que a gente tomou, e aí é uma opinião pessoal minha, né? A saúde suplementar, o setor de saúde suplementar sofre um grande problema de comunicação. Todo mundo tem interesses diversos do ponto de vista financeiro, e tudo certo, né? Um sistema financeiro ele funciona assim. Mas quando a gente olha para um paciente, né, esse processo de comunicação ele devia ser mais fluido. Tanto de necessidades de mudança de cultura em saúde, quanto de acordos comerciais, porque no final de tudo quem paga a conta é a companhia. Né? Então a gente tomou uma decisão de realmente ser o centro desse processo de gestão. E não é só porque a gente já era uma autogestão. É porque realmente, se a gente não entrasse nessa discussão e fosse só um ser observador, eu ia estar pagando reajustes em cima de reajustes. E hoje o reflexo nosso ele é tão importante do ponto de vista financeiro, porque a gente coordenou o cuidado, a gente foi muito provocado pelas operadoras para coordenar o cuidado, que a gente no último ano cresceu 5,3% em custo, quase uma inflação normal. Então, e no per capita 7% em custo total, isso contando um custo grosso. Mas isso demonstra que está funcionando. Rodrigo, a sua inflação é da saúde, não é da doença, por isso cresce menos. Perfeito, eu acho que é uma reflexão importante, né? A partir do momento que a gente... junto com as operadoras e com os parceiros, começou a trazer sistemas de olhar conta, que aí é a história do custo da desconfiança, que é um sistema, além de não se comunicar, todo mundo desconfia de todo mundo.
e que a gente se propôs a trazer programas que tivessem realmente objetivos genuínos, a coisa foi mudando de cenário. Então a gente se colocou num centro onde a gente, como companhia, e a história de não ter dinheiro novo, né? A gente se reorganizou com os nossos custos para trazer eficiência e não vou crescer em mais custo. Eu preciso olhar as ineficiências e trazer esse dinheiro para a prevenção. A gente tem um setor interno Volkswagen com auditor médico, enfermeiro auditor de contas, que olha a conta fechando, concorrência dentro do hospital e olha o pós-conta, e aí com cashback, com exemplos que são clássicos para nós. A gente foi a hospitais, laboratórios, né, fazer muitas vezes negociações diretas, né, e tudo muito transparente com uma operadora de saúde que tem uma responsabilidade muito grande. Ou seja, olhando os nossos interesses baseados nas nossas realidades, né. Se eu tenho um parceiro de laboratório dentro das minhas fábricas, é porque é óbvio, eu tenho aqui uma população que vai ser muito bem assistida, com uma frequência direcionada. Sem dúvida. E no final de tudo, a gente vai querer o melhor atendimento para o nosso colaborador. Então, esse primeiro passo, que é o que eu sempre recomendo para quem perguntar, por onde eu começo? Primeiro você tem que entender qual é o tamanho do volume da tua conta. Você vai ter que fazer um deep dive em número, vai ter que estudar número, frequência, custo médio, geolocalização dos custos, resultados, reincidências, para que você comece a pensar num processo de gestão. Isso não é do dia para a noite, né? Acho que essa é a primeira dica, e o segundo ponto é se tornar protagonista disso. Infelizmente, a gente não pode sentar e falar assim, a operadora vai resolver para mim. A operadora é um sistema muito grande, é uma companhia muito grande. Hoje ela zela muito mais em estar perto, em ajudar, o que é muito bom. Mas no final de tudo, quem paga a conta somos nós. Né? E aí na jornada foi como fomos provocados desde 2016. Olha, vocês precisam fazer um olhar diferenciado para o teu colaborador, para o teu beneficiário, para o familiar. Né? Vocês precisam fazer uma gestão de saúde diferenciada e comunicativa. E isso foi um ponto de provocação que doeu muito. Falei, puxa, a gente se comunicou muitos anos, né? E eu acho que a gente comunica muito mal em qualquer lugar. Né? O excesso de informações e comunicações são muitos. E a gente ainda tem buscado mudar isso para que se torne mais simples para o usuário. É o que eu sempre falo, olha, eu tenho uma rede de referência e contra-referência. Se no final do dia, nas linhas de cuidado, eu não tiver uma agenda livre, a pessoa vai aonde? No pronto-socorro. Ela vai parar no pronto-socorro. Então, se eu me proponho com um parceiro de referência a trazer um volume com protocolos, com direcionamentos baseados em saúde, eu preciso de uma agenda livre. Precisa ter acesso. Preciso ter acesso. Sem acesso, né? E sem tampar sol com peneira. O acesso a pronto-socorro ainda é muito grande. Mas lógico, é o mais fácil que existe. É o mais fácil que existe. Né? E é um desafio muito grande. Né? E aí a gente sempre trouxe lá, dentro dos diversos stakeholders, uma meta de melhorar a experiência do cuidado de saúde para o beneficiário e reduzir os custos médicos relacionados. Né? Eu tenho uma base de operação que foi revista, um processo de comunicação, inúmeras ações técnicas que a gente trouxe, desde gatekeeper, referência contra referência, segunda opinião, processo de autorização, ações médicas com programas específicos osteomuscular, saúde mental, que nos últimos 2 anos, por exemplo, o Adriano mostrou aqui, os números são crescentes. Você tem sentido isso dentro, né? Sim. Então, nos últimos 2, 3 anos pós-pandemia, a saúde como um todo no Brasil, vê em dias perdidos a indústria, vê, a gente aumentou nem indústria, 31%, e os segmentos industriais seguem a mesma proporção. Então, quando a gente olha assim, conhecer os números, uma base que você mostrou ali, e falar, eu vou mudar esse programa de saúde, e muito legal é que o board nos acompanha em tudo isso. O board diz, o que eu preciso fazer mais? Me deixa saber o que eu preciso saber para ajudar, né, os colaboradores, ajudar os familiares no processo de prevenção em saúde. Então esse é um exemplo do que a gente tem reinvestido o nosso dinheiro. E aí tem um processo básico de auditorias em hospitais que a gente faz, em fornecedores e assim por diante. Isso faz com que a gente projete a estratégia diferente e tenha modelos de negociação diferenciados para nós. Ah, mas vocês fazem isso porque vocês têm muitas vidas. Eu acho que sim, foi um fator que muito me pesou na reflexão durante muitos anos. Mas hoje eu acho que não. Eu acho que é um processo de se dispor à comunicação com o que devia ser um sistema de saúde. Né? E hoje, na verdade, é um setor de saúde fragmentado. Então, muito se fala em precisamos mudar o nosso setor de saúde. Precisamos agir proativamente. Só que um setor que não se comunica, que não tem uma intermediação de comunicação, olhando o paciente no final da ponta, né, vai continuar batendo cabeça. Deixa eu aproveitar esse gancho que você trouxe aqui, Rodrigo. Do ponto de vista dessa comunicação, né? Eu acho que isso é um desafio, sem dúvida nenhuma. É um desafio entre os players, entre os atores, né? Da operadora com o hospital,
do hospital com o beneficiário, muitas vezes a comunicação é ruim lá também. De quem você entende que seja essa responsabilidade e em que ponto que isso, o quanto que isso muda o jogo quando você consegue se comunicar? Acho que um dos grandes desafios, por exemplo, nas linhas de cuidado que existem, no cuidado coordenado, é engajar. Né? E muitas das vezes, a partir do momento que ele entra numa linha de cuidado, ele fala, pô, mas que legal, é bom esse negócio aqui. Perfeito. Você não está preocupado em restringir acesso, você está querendo dar um acesso certo na hora correta. Exato. Né? Como que você vê essa questão da responsabilidade dessa comunicação e como que vocês têm feito isso? Eu vou dar o exemplo de dentro para fora. Dentro da companhia, a gente também tem um monte de stakeholder plugados. Sim. Né? A gente tem o nosso setor de auditoria, operadora de saúde, o hospital, o parceiro que faz APS, o parceiro que cuida de saúde mental. Essa energia que a gente demanda, ela vem do nosso setor de plano de saúde. Ou seja, a gente é um protagonista em fazer com que esse sistema se comunique. Eu tenho uma linha de cuidado, mas espera aí. Essa turma tem que estar falando com quem faz atenção terciária, quem faz secundária, quem faz primária. Então, e além disso, né, de olhar para o sistema, eu preciso olhar para as pessoas, para a nossa representação dos empregados, sindicatos que atuam proativamente conosco, com os demais BPs, os Business Partners de RH das áreas, a gente precisa fazer com que isso tudo se comunique. Então, dentro da companhia, a gente se torna protagonista disso e faz a comunicação fluir. E sem tapar sol com peneira de novo, ele é um processo complexo, difícil, demanda energia, firmeza de propósito, cansa, né? Mas é óbvio que hoje tem muita coisa de tecnologia que a gente está trazendo que facilita isso um pouco. Para o sistema de saúde, o que deveria ser, eu nunca mais esqueci o que você falou, que deveria ser um sistema de saúde e não é difícil falar. Quando eu olho para uma Brange, né, uma ANS, o próprio CNI que coordena junto com as indústrias da comunicação, é difícil falar que um stakeholder plugado em um interesse de negócio consiga fazer o processo de comunicação. Né? Talvez a Agência Nacional de Saúde pudesse fazer esse processo. É óbvio que ele precisa ser regulamentado e discutido, mas hoje a gente precisa de alguém que esteja à frente olhando para todo o processo de comunicação e ditando, olha, vamos olhar isso de uma maneira coletiva, com todos os interesses pautados aqui. Ai, Filos, mas é uma utopia. Eu acho que não, ele é difícil. Exato. Mas com pequenos passos de comunicação as coisas começam a ficar mais fluidas. Porque todo mundo sabe que é um sistema de desconfiança, de interesses próprios, e tudo bem, né? Um sistema financeiro funciona assim. Mas no final de tudo, a gente precisa olhar para o paciente. Exatamente. Para o propósito em saúde. Né? Posso complementar? Por gentileza. Eu adorei a palavra utopia, eu gosto de usá-la. É uma utopia sim, a gente precisa das utopias, porque as utopias servem para nos dar um norte. Se a gente vai chegar lá ou não, a gente não sabe, mas a utopia é o norte. A pior coisa é você não saber para onde você está indo. Né? Exatamente. Então, eu achei a sua palavra extremamente feliz e eu concordo com o Rodrigo. Eu acho o seguinte, acho que comunicar, o Rodrigo falou uma coisa, comunicação é um dos nossos maiores desafios, que passa por educação também, ou sem por dúvida. Deseducar para reeducar, porque a gente ensinou muita coisa errada ao longo do tempo. Falha nossa coletiva. Né? Então não é só comunicar algo que as pessoas não conhecem. É mudar o mindset, é algo que foi colocado na cabeça deles, que no final das contas não é o que é sustentável. Né? Eu acho que a comunicação ela deve ser feita sempre, eu diria assim, por aquele que tem legitimidade. Eu vou dar um exemplo. E não me interpretem mal. Uma operadora falar de linhas de cuidado vai ser diferente de um médico falar, ou da Academia Nacional de Medicina falar de linhas de cuidado, por melhor, mais bem intencionada que se esteja. Perfeito. Então, é a percepção de aquilo que está sendo dito é para restringir ou é para cuidar. Então, eu acho que a comunicação deve ser pensada também no contexto daquele que tem mais legitimidade. Certo ou errado, eu não estou discutindo, não tem juízo de valor. E nesse sentido, eu também concordo que o órgão regulador, e não é só achar que é ele, acho que todos nós temos que comunicar. A gente tem visto movimentos do lado de comunicação. A Brange Defenda a Saúde, a Redditor, o Einstein, a Mater Dei começando a divulgar indicadores, cada um da sua, não importa. A gente está vendo um movimento de comunicação. Ele nasce caótico. Exato, mas é um processo de causa e ordem, né? Mas eu acho que o órgão regulador deveria ter junto, por exemplo, as entidades médicas, uma Academia Nacional de Medicina, por exemplo, para começar a falar do que são políticas de saúde. Perfeito. Porque sempre virá na cabeça de quem está do outro lado, estão cerceando o meu acesso. Estão organizando o seu acesso. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é a comunicação por aquele que tem legitimidade. Perfeito. E indo além, né, quando a gente fala até da academia, né, em relação à saúde financeira, para que se tire essa impressão de que eu estou cerceando o benefício, mas eu trago um propósito e eu preciso olhar para o setor de uma maneira
financeira, vou chamar assim. Exatamente. Para concluir aqui, então, dentro desse processo de análise, a gente traz parceiros para dentro da companhia. Né? Fazer aqui, por exemplo, essa é uma academia que a gente tem dentro da unidade Anchieta, um processo de reabilitação funcional, onde eu olho para a linha de cuidado osteomuscular, né? As pessoas estão lá com um processo de reabilitação funcional. Eu vou fazer uma atenção aqui, por mais que seja secundária, né? Mas diferente do que eu ter um colaborador numa linha de volume de atendimento aí fora, que não vai me dar resultado de desfecho clínico. E aqui a gente já tem muitos resultados importantes, né? E a gente também... Opa, passa a próxima, por favor. E a gente também acaba reinvestindo um monte de programas de saúde, né? As corridas, a gente adora fazer corrida, né? Essa aqui foi a Healthcare Run no último ano, uma coisa muito bacana, totalmente de graça para os colaboradores e para a comunidade. Foram mais de 4.000 pessoas. Nossa, então, isso realmente é tornar... E corrida, para mim, é uma coisa emblemática, que ela é legal. Você respira aquilo num dia, né? E, óbvio, tem várias outras modalidades, a gente busca ampliar isso. E é olhando para o sistema, né? Corrigindo ineficiências e sempre em parceria. Né? A gente olha a ineficiência e fala assim, pô, mas o culpado é aquele. Então, a gente tira essa discussão de lado e a gente traz para uma base técnica e propositiva. E aí, um pouco do que a gente gosta de mostrar, o quanto isso está dando de resultado. Né? A gente vê aqui o crescimento acumulado percentual de custo desde 2008 a chegar a 2023. Então, a gente olha um VCMH, que é a linha azulzinha escura, né? crescendo, e VCMH é isso. Né? A gente olha o nosso resultado gross, quando a gente era autogestão, a gente crescia quase que o VCMH. Deu certo para uma operadora trabalhar em conjunto, né? com a comunicação com os diversos stakeholders. Ele ainda está longe de ser um propósito de fechamento final que deu certo, mas a gente está no caminho. Então, quando a gente olha a linha azul do que foi vivido depois de 2016, ela já segue quase que em paralelo no NPC. E com o resultado que a gente atingiu no último ano, a gente está demonstrando que financeiramente sim faz sentido, e para isso eu preciso coordenar cuidado, ter o acesso coordenado e de maneira alguma restringir. Né? A gente tem isso uma transparência muito grande dentro da companhia, tanto que a gente não fez downgrade nesse processo. A gente fez comunicação entre redes e hospitais, parceiros importantes para nós e de que maneira a gente podia se tornar propositivo. Então, acho que isso, obviamente, mostra aqui um desfecho de trabalho fora todos os outros que a gente pode medir em linhas e assim por diante. Né? E, Rodrigo, você tocou um ponto para mim na sua fala que eu achei assim, a gente tem um apoio do board. É isso. Assim, a compreensão de quem está lá à frente do negócio, estou pensando na perenidade do história negócio, está entendendo que tem que isso. ter uma visão de longo prazo, que é o que a gente não viu na pesquisa daqueles respondentes. Né? Então, essa visão, esse patrocínio, né, e compreensão do horizonte temporal de medidas como essas, e que dão resultado. Você mostrou aí, fantástico, estão de parabéns. E o que é mais bacana quando a gente começa, que agora a gente tem as preocupações de medir engajamento. Né? Você olha, vamos olhar para a saúde, que é o nosso propósito principal. Então, a gente tem programa de saúde mental, de crônicos, osteomuscular, tudo que realmente é reflexo dos nossos números. A gente começa a ter pesquisas de percepção disso por parte dos colaboradores. É gritante assim o que a gente lê e é gratificante. Poxa, que legal que você tem esse benefício com esse parceiro de saúde mental. Que legal que eu tenho acesso a esportes de uma maneira que antes eu não via. Então tudo isso, fomos muito provocados, a gente hoje coloca numa pauta, a saúde começa a demonstrar um efeito positivo, e até dos programas de saúde. Quem está na linha de cuidado de saúde mental, a gente já tem 12% de redução de custo per capita, comparando o período de um ano contra um ano. Pois é. O resultado ele vem. E é imediato. É imediato, e o que é importante dentro de uma empresa, você precisa medir. Você precisa medir. A turma que está dentro do programa de esportes, por exemplo, também tem redução per capita, isso já começa a ter uma eficiência. Então, a história do eu vou aportar, aporta dinheiro, mas isso vai se voltar, vai se pagar muito facilmente. Sem dúvida. Então, essa parte do propósito de saúde ela é muito gritante para nós, mas a gente é a história do ser disruptivo e a gente é um incansável militante para algumas causas. Né? Eu vou dar o exemplo da remuneração baseada em valor. Vamos lá. Para mim, ela acaba sendo uma cabeça de bacalhau, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Porque a gente sabe que os modelos das operadoras e discussões com os hospitais e com os parceiros têm sido nesse sentido ao longo dos anos. Foi o que você falou, diária global é o grande ponto que a gente acaba vendo. Beleza, faz parte do processo, é default. Eu tenho pacotes. A gente ainda tem dúvida se todos os pacotes são importantes para nós. A gente tem uma turma que busca estudar, porque nem todo pacote que faz sentido para a operadora talvez faça sentido para mim. Bundle tem, mas aí quando a gente olha para o propósito dos next steps, né, a história do capitation, ele ainda é tímido, muito tímido, porque eu tenho uma corresponsabilidade de desfecho clínico.
Então a gente precisa acelerar isso, e quando eu falo cabeça de bacalhau, as operadoras têm. Mas o que do lado da empresa a gente precisa ver? Primeiro financeiramente, aonde está indo o melhor programa de remuneração que você tem aqui, para que eu, primeiro, barre as frequências e direcione o cuidado genuíno das pessoas. Então eu acho que quando a gente entra nesse tema, que para mim é uma cereja do bolo, porque aonde eu vou dar uma direção de linha de cuidado, de realmente resultado de desfecho, é com o parceiro da operadora que já tem isso muito travado em relação a acordos comerciais. E essa visibilidade não existe hoje. Quer dizer, a gente faz isso acontecer de uma maneira muito bacana com as operadoras, para ser político, e realmente ela é uma relação transparente, porque a gente tem vários acordos nesse sentido, mas eu preciso direcionar a minha população. Porque no final de tudo a gente vai acabar vendo que fortalece o cuidado da saúde. Então, quando eu digo que ele ainda é um desafio, né, a gente precisa obviamente olhar em travar a frequência, forçar um pouco mais o processo para que ele aconteça de uma maneira clara com os referenciados, né? No final de tudo, todo o sistema acaba sendo mais transparente, né? É uma pimentinha na discussão, que aí a gente fez ao longo dos anos muitas coisas, né? Mas esse processo comercial ele é onde pega, aonde está doendo na grande maioria, vamos dizer esmagadora ou quase todas. Por exemplo, oncológicos. Isso é uma pedra no sapato. Muito importantíssimo, a tecnologia está aí, ela tem que vir, mas de que maneira eu sustento isso e eu consigo ter melhor negociação? O PME sempre foi um calo no sapato, e a gente sabe que os modelos de operadoras têm negociações específicas, mas a gente até, no intuito de ser disruptivo, não, se eu sei que eu vou ter tantas cirurgias de ombro no ano, por que eu não compro em volume? Não. Eu compro aço em volume, por que eu não vou comprar isso? Não é fato? Então a gente precisa olhar para os modelos de negócio, com as realidades das frequências e de cada população, com provocações. A gente vai querer fazer um bid de oncologia para nós, dentro de um processo de operadora que já é único. É um desejo nosso, ele faz sentido acontecer pelo nosso volume. Então, empresas que já trabalharam em níveis avançados de mudança de cultura, de proposição de linhas de cuidado e assim por diante, e até processo de gestão, como as grandes têm, né, as médias e pequenas não têm, mas tudo é uma questão de colocar foco, né? Já começam a pensar realmente onde está impactando. A gente é impactado por câmbio, por judicialização, por um monte de outras situações aqui que são de tecnologia e assim por diante, que precisam de olhar específico, senão a gente vai ficar remando, e daqui a pouco a curva aumenta de novo, né? Então é um grande desafio do momento. Sem dúvida. Só para a gente fechar esse ponto nesse sentido, você falou da questão das grandes, médias, pequenas empresas, né? Eu imagino que uma estrutura como a tua não seja algo tão presente, né, nas pequenas, médias e talvez nem nas grandes, né? Qual que é o tamanho dessa tua estrutura para você fazer esse trabalho todo? Quanto de gente que tem dedicada para olhar o benefício de saúde dentro da tua empresa para fazer isso andar? Olhando quem está alocado dentro da companhia, ambulatórios médicos, equipe de plano de saúde, né, como um todo, são mais de 100 pessoas para o processo de gestão. Olhando para todas as unidades. Aí eu tenho ambulatórios médicos com médicos especialistas, linhas de cuidado, ergonomia, ortopedia e assim por diante. Então são mais de 100 pessoas, né? E a gente sempre olha a história do dinheiro novo, né? O que eu tenho aqui, qual é o efeito principal que eu preciso trazer de profissionais para contribuir nesse sentido? E aí é óbvio, né? Eu tenho também uma corretora como broker auxiliando num processo de gestão, faz um SLA muito importante que precisa ser comunicado com uma rede operadora. A operadora tem recursos exclusivos que partem num processo de negociação nosso. Dado o volume de vidas que a gente tem, para o montante de dinheiro que a gente coloca, eu tenho um memorial descritivo muito robusto. Os nossos processos de bid são bem complexos, né? Porque na verdade a gente traz à luz as discussões, desde comerciais, técnicas, até de SLAs de entrega, que são importantíssimos, né? Então, assim, não é toda a companhia que tem essa estrutura, mas aí eu me vejo em outras camisas, como eu falo assim, se eu tivesse uma pequena empresa, como eu faria? Exato. Eu acho que eu saberia, como a gente fala, eu acho que, porque eu não vivi essa realidade, mas numa média empresa, eu não preciso ter um recurso gigantesco para tentar fazer com que o sistema se comunique. É por isso que eu falei que o principal ponto aqui é de comunicação. Eu posso investir o quanto for, mas se eu não tiver um processo de comunicação, eu vou criar programa e vou desplugar, porque ele não funcionou. Exatamente. Porque eu não cuidei, eu não comuniquei. E o desafio ele é grande em comunicação, como eu disse anteriormente. Eu acho que toda empresa, independente do tamanho, pode e deve fazer mais e melhor. Assim, é óbvio que a empresa maior, por N motivos, você perguntou a estrutura que o Rodrigo tem lá, e ela se paga. Exatamente. Qualitativamente, financeiramente ela se paga, se vê a curva de custo deles.
Mas até a média tem algo que pode ser feito, a pequena tem, e ela pode se resumir, por exemplo, a contratar de uma maneira diferente. Ela pode se resumir, por exemplo, a demandar valor para aquele ator que você paga, né? Através de uma SLA, através do conhecimento da remuneração dele, através da eliminação de uma barreira de saída, que é o corretor, por exemplo. Né? Você vai a pequeno, ele vai necessariamente, naturalmente, ele vai ficar refém de um produto de prateleira. Sim. Mas ele pode estar com o risco dele diluir com outras empresas. Até pequena tem coisas que ela poderia, tem ações, como o Rodrigo colocou, que ela poderia estar adotando. Não vão resolver o problema dela. A pequena cuidado de saúde tem que ser um valor da empresa, não necessariamente fazer isso refletido aqui. Basta um caso qualquer para a sinistralidade explodir, mas todas podem ser mais protagonistas que vencendo. Não tem dúvida nenhuma disso. Adriano, aproveitando a tua fala, da mesma maneira, eu queria entender um pouco da tua atuação numa consultoria. Você consegue atender uma pequena empresa? Teu público é de média empresa? Qual que é o papel dessa consultoria? Como que vocês ajudam as fontes pagadoras a gerirem melhor os seus benefícios? Depende da dor que ela está enfrentando. Então, assim, o que a gente procura fazer, no final do dia, o que a gente quer é empoderar quem está pagando a conta. O que a gente faz? A gente trabalha de maneira técnica e com isenção e trazendo soluções reais. A gente não conta a história para ela, a gente conta até aquilo que ela não quer ouvir. E a gente faz isso trabalhando o dado dela. A gente trabalha muito a gestão do dado. Não tem gestão sem dado, né? Então, assim, e ela pode nos contratar, vou dar um exemplo, ela pode nos contratar para fazer um diagnóstico, deep dive, que o Rodrigo colocou. Eu já tentei tudo, eu já troquei de operadora, eu já tirei o sofá da sala, de que não resolve. Em algum meu custo, o que eu posso fazer? Mergulha aqui, faz uma olhada interna para ver o que você tem de ocultar, o que você está fazendo errado, trocar de operadora. Apenas fazer isso não vai resolver o seu. Provavelmente não. A pequena está fazendo isso, a gente viu na pesquisa. Eu preciso conhecer calcular o meu passivo atuarial. Eu tenho uma demanda aqui para interessar a questão dos inativos, que grande parte passa por comunicação também. Então, assim, a gente é um trabalho consultivo, técnico, baseado em dados, que pode ser pontual ou ele pode ser recorrente. Muitas vezes o trabalho pontual gera uma recorrência. Sem dúvida. Pelo que acaba acontecendo, eu quero ter alguém aqui que represente de maneira isenta os meus interesses, e a gente entra e sai a hora que ele quer, de maneira muito, muito transparente. O que a gente viu ao longo do tempo, e acho que a pandemia contribuiu um pouco para isso, é que a gente se viu trabalhando não só para quem paga a conta. A questão financeira de quem paga a conta na pandemia depois voltou com tudo. Sim. Então a gente se vê trabalhando para entidade de classe, para operadora, para a indústria farmacêutica, que quer usar esse caminhão de dados que estão disponíveis, mas de uma maneira organizada e inteligente para poder definir, entender onde ela se encontra, definir estratégias, lançamento de produto, como é que ela se compara em relação ao mercado. Então acaba que é um trabalho consultivo, técnico, para a cadeia inteira, mas eu diria que, e a gente percebe, cada ano a gente atende um elo específico. É muito curioso, sabe? E o contratante tem crescido muito. Eu acho que a dor dele está chegando talvez a um limite em que eu preciso parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. O que foi que vocês fizeram? Óbvio, você tem uma outra escala. Então isso que a gente se propõe a fazer. Ajudá-lo, no final do dia, a fazer melhor uso do recurso que ele coloca na mesa. Isso é uma coisa bacana, né? Você vai ter que estudar isso tudo dentro dos seus... Porque é a curva ABC, né? A história dos low-hang fruits, né? Os lows são muito pesadíssimos, que foi um pouco da nossa atuação. Gente, aonde está doendo mais? Né? É fato, né? Eu tenho um processo cultural para catalisar e melhorar, mas eu tenho muita coisa aqui que eu preciso olhar administrativamente para dentro de casa. Preciso olhar para onde eu estou dispondo do meu recurso, que é um gasto maior, né? Então, assim... A gente passou por essa curva ABC, a gente sempre revisita ela, né? Então a gente é um incansável, né, do ponto de vista de ficar se comparando ao mercado e olhando o que acontece nas nossas frequências, né? E os primeiros movimentos, as primeiras ações que você adota dão os resultados maiores. Depois é que o Rodrigo falou, agora é lupa. Exatamente. Vai ser um somatório de ações que vão dar esse resultado que eu consegui lá atrás com uma ação. É assim, é sinal de maturidade. Né? Exatamente. Bom, a gente está no VBHcast, a gente vai ter que falar, obviamente, sobre valor em saúde. Rodrigo trouxe uma questão aí do pagamento, né, que a gente conversa muito, a gente fala muito sobre isso. Qualquer congresso que você vai, mesa de debate, todo mundo fala sobre valor em saúde. Enfim, queria entender de vocês o quanto que vocês acreditam no conceito e se você tem algum exemplo palpável. Adriano, você
está aí já há muito tempo militando no setor de saúde e, enfim, tem contato com muita gente, já passou por muitas empresas. Você tem alguma iniciativa que te chama atenção? Olha, estamos fazendo, tem gente fazendo iniciativas de valor em saúde de cabo a rabo, medindo desfecho, interoperabilidade, acesso, enfim, cuidado coordenado, de verdade. Eu acho que a gente vê algumas iniciativas incipientes. Eu não sou a melhor pessoa para responder isso, mas eu diria que tem algumas iniciativas de algumas Unimedes, pelo menos é o que a gente lê, né? Você tem movimentos da Unidas, nesse sentido, incipientes, e curioso que a Unidas representa operadoras, mas é um contratante. É um contratante que sofre. Sim. Né? Então você começa a ver, eu acho que são muito incipientes, você perguntar qual é o resultado. A Unidas fez um movimento de lançar um projeto modelo de remuneração baseada em desfecho, por exemplo, ano passado, com uma linha de cuidado, e assim que se começa mesmo. Isso, exatamente, tem que começar Se não me falha a memória, a Unimed São José do Rio Preto tem alguma coisa assim, tem uma outra Unimed, eu acho que ainda é muito incipiente, é muito difícil, a gente ouve muito mais do que a gente vê, a cabeça de bacalhau, mas eu acho que essa discussão, no final das contas, o nome que a gente der, a gente precisa e pode fazer melhor, cuidar melhor, e com isso ter um uso mais eficiente do recurso. E eu acho que o contratante, a provocação dessa pesquisa é de que o valor baseado em saúde, ele interessa aquele a qual nós todos servimos e nascemos para ser, que é o indivíduo que tem demanda de saúde. Exato. O trabalho do Rodrigo é esse, meu indiretamente é esse. Mas o conceito de valor, ele pode e deve ser ampliado, frase do César Abicalaf, é preciso ampliar a perspectiva de valor. E a provocação é que o contratante, e está aqui um exemplo vivo de que isso é possível, ele tem que demandar uma relação de parceria, valor nas diversas inter-relações que ele tem. O que é demandar valor? É ele medir o que ele recebe de volta pelo preço que ele paga, né? Parar de ficar discutindo o que eu pago e começar a medir o que eu levo. Que é o que ele colocou aí. A gente queria discutir modelo de saúde, não é o custo da saúde. Não é modelo, é isso. Né? Então, assim, é na relação com o corretor, do contratante, é na relação com os parceiros assistenciais, na relação com a rede, na relação com a operadora. Esse é o papel. O contratante tem que demandar maior valor. E aí o numerador pode ser desde desfecho até as suas expectativas, sim, os seus resultados, não importa, sobre custo. Então, esse conceito, eu acho que ele tem que ser ampliado e o contratante precisa entrar mais firmemente em campo. Com mais protagonismo. Como o Rodrigo faz, com mais protagonismo. E você, Rodrigo? Você se relaciona com algumas operadoras, né? Perfeito. E você, obviamente, você contratualiza serviços de maneira apartada, enfim. Como que você está vendo isso? Como que o quanto é palpável isso? A gente sempre trabalhou com esse processo com as operadoras para que a gente tentasse materializar, né? Então, assim, a gente vê resultados. Quando eu olho para uma linha de cuidado específica proposta pela operadora, né, com uma coordenação de cuidado, a gente vê. O grande ponto quando eu falo é a história do comercial estar em paralelo ao que eu vejo, talvez de desfecho clínico ou de resultado, que eu olho a cadeia como um todo. A gente demorou muito para trazer referência contra referência dentro da nossa vida. Por quê? Porque a gente precisava realmente ter a certeza de que as indicações profissionais elas iriam trazer o resultado em saúde que a gente queria. Hoje a gente começa um processo de referenciamento com hospitais e com profissionais que já mostram a cadeia como um todo. É um compartilhamento de risco. Né? A história do capitation, por exemplo, que ela se resume no final de tudo, é o compartilhar uma parte de risco. Quando eu falo que é uma cabeça de bacalhau, é que é tanta coisa dentro da operadora com acordo comercial, que o contratante ele precisa ter a visão de como eu vou travar uma frequência para algo que é inadequado, que não cabe no que a gente colocou como projeto, propósito em saúde aqui dentro, e de que maneira eu mostro para as pessoas, olha, o doutor fulano de tal está numa linha de referência aqui e o cara é bom. Né? E aí vem a história do boca a boca, né? que é muito latente. Olha, tive uma indicação que você mostrou ali, ó, o boca a boca funciona muito. E ele é importante, porque ele olha para o desfecho clínico adequado, que ele fala assim, eu gostei do médico, né? Está alinhado aos valores da empresa. Então, dentro desse montante de coisas que a operadora negocia, ou com profissionais, ou com laboratórios, ou com hospitais, seja como for, no final da ponta o contratante precisa entender. Ele precisa olhar de que maneira ele consegue direcionar frequências e sem cercear o acesso, que esse ponto é importantíssimo, mas com uma referência. Eu chancelo como administrador do benefício uma referência, que tem uma linha de cuidado. Foi como eu falei aqui, a história do parceiro que a gente trouxe para dentro da Anchieta para fazer reabilitação funcional.
Eu vejo uma cadeia de valor até com as pessoas, as empresas que a gente contrata, aonde a gente traz uma proposição, gerenciamento de risco conjunto, mas no final de tudo eu vejo desfecho. Sim. Então, o que eu falo que a gente faz com o nosso programa osteomuscular, nosso programa de saúde mental, os parceiros que a gente faz contratação direta, eles já demonstram isso da maneira que a gente entendeu que, olha, eu tenho um acordo, né, comercial, eu tenho um memorial muito bem escrito e eu preciso demonstrar o desfecho clínico. As operadoras começam a fazer isso, né? Então é algo que é muito maior o sistema, mas a gente ainda está engatinhando em olhar esse potencial, né? Ou da visualização para quem realmente paga a conta. E está acontecendo, mas acho que pode ser mais rápido. Perfeito. Voltando num ponto da pesquisa lá, Adriano, a questão assistencial, a questão dos resultados, do que a operadora oferece, de qual que é o modelo, aquela velha história do livrinho gordo, né? Eu quero um livro cheio de prestadores aqui. Enfim, você percebe mudança nisso? Você acha que isso está evoluindo no sentido do processo decisório? Ótima pergunta. Eu acho que não, e eu vou explicar o porquê. A pesquisa mostra que fora no estudo de mercado, rede credenciada, o que aparece depois ali obviamente que é um equívoco, a acreditação. Eu acho que você tocou num ponto, Rafael, que para mim é um dos 5 itens do que eu considero ações que precisam acontecer para que a gente possa pensar em dias melhores, mas que elas por si só talvez não vão representar dias melhores. Talvez a ausência delas represente mais do mesmo. Uma delas é o que eu chamo de profissionalização do corretor. Porque é preciso, e aí a operadora tem uma parcela de responsabilidade nisso. O intermediário, ele foi educado e ele é remunerado para vender. Incentivo. Não para reter, nem para... O ser humano é movido a incentivos, não é uma crítica a eles, de maneira nenhuma. Não. É uma crítica, da mesma forma, o modelo de remuneração. Não adianta trocar do fee for service para o pacote. Se você não criar um antídoto que é a transparência do resultado, você trocou um incentivo para o excesso de uso para o underuse. Para desassistência. Exatamente. Então, eu acho que tem um desafio importante. E aí eu entro no papel das entidades de classe. Uma operadora não vai... do órgão regulador, por exemplo, está lá na sua agenda regulatória de 2023 2025. Última linha. Transparência para o setor. Por que não se tem no contrato da operadora a remuneração do intermediário? É uma linha. Eu não regulo o intermediário, você regula a operadora. Não é dizer se é muito ou é pouco, não é essa a discussão. É que a ausência de transparência faz com que se pague muito aos ruins e pouco aos bons. Talvez o que a operadora pague seja muito pouco para quem é muito bom. Então, tem algumas iniciativas, uma é essa dar transparência e a outra é a profissionalização, a correção. Na hora que você dá transparência, o contratante se empodera para dizer, opa, é isso que você ganha? Vamos sentar e conversar, combinar o SLA, por exemplo. Né? E a outra questão me fugiu agora o raciocínio, eu falo tão rápido que me fugiu o raciocínio. Da remuneração. Estava falando da maturidade do processo decisório. Capacitar. O indivíduo é pago para vender, não é para reter. Até que ponto que ele conhece as resoluções normativas, ele sabe que é um pool de risco, ele sabe quais são as resoluções. Então, assim, acho que esse é um desafio das entidades de classe que tem operadores que vendem planos que são comercializados, de educar a força de venda sobre como fazer uma venda consultiva. Mas não adianta só fazer isso se o seu incentivo é de curto prazo. Somos seres humanos. O incentivo tem que corrigir o incentivo e complementar a correção do incentivo, trazendo transparência e capacitando o indivíduo. Quem é que capacita hoje esse intermediário? É a Federação de Corretores, não são as operadoras, também não são. E são eles que estão vendendo preço rede de reembolso estimulado pelas operadoras. Agora já não é mais reembolso, está saindo sendo. Não é tão simplório, mas eu acho que profissionalização do corretor é uma oportunidade, uma necessidade. Não, esse tema que você traz ele é muito importante. Né? Quando a gente olha para o capacitário, eu vou dar um exemplo da nossa preocupação. Né? E é um spoiler ainda de um projeto que a gente está criando. Exatamente para que a gente atue junto com a rede de concessionárias, porque ele está sofrendo essa dor no final da ponta. O modelo de gestão que a gente criou e tem desenvolvido, a gente pode contribuir. E eu tenho alguns stakeholders. Eu tenho lá na ponta um corretor que só está fazendo uma corretagem lá para um dealer, né? Que pode ser uma MEI ou pode ser um grande dealer, mas que está faltando uma linha de capacitação e gestão. Olha, os interesses aqui são esses baseados em legitimidade de saúde. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo a gente olhar. Né? E o que você pode fazer é virar para esse corretor. Você está dando para ele no colo assim o seu incentivo não vai ser 300% com 2.
Você vai ter um incentivo na venda, mas seu incentivo maior vai ser na retenção e no resultado mal ou bem daquele cliente. Não, o incentivo encurta o caminho da mudança de comportamento. Sim, sem dúvida. É a mesma coisa da questão do modelo de pagamento, né? Ele talvez seja a mola propulsora que vai fazer o conceito andar, né? Se é a hora que mexe no bolso é diferente. Rodrigo, se eu entendi, você está extrapolando um pouco o muro da tua empresa para trazer informação, para trazer conceito para uma rede de clientes teus, né? Enfim, de concessionários e tal. Acho que isso já deixa claro um pouco da pergunta que eu vou fazer, mas como você tem visto essa transformação dentro da Volkswagen, no sentido da credibilidade ou então do grau de participação da gestão da saúde no processo decisório de contratação, de políticas do plano de saúde, de políticas de incentivo à corrida, enfim. Como você vê esse protagonismo? Eu imagino que vocês tenham ganhado muita força e hoje já é um processo em que vocês têm um peso na decisão final. Tem, na verdade é uma autonomia completa do setor para tomar uma decisão. É óbvio que a gente não administra isso sozinho. Eu administro com os meus pares de finanças, de compras, de jurídico, aonde a gente, óbvio, olha o sistema como um todo, mas a gente tem uma grande autonomia. Por isso, quando eu citei o board, a gente vive um momento de transformação cultural que a gente chama da nossa Volkswagen, onde realmente a gente é incentivado a trazer essas coisas diferentes, né? Essas perspectivas de olhar não só para o nosso mundo, mas, como eu vou extrapolar isso para parceiros importantes para a Volkswagen? Então, assim, olhar para o sistema de saúde, para o propósito de saúde, mas hoje eu diria assim, que é um processo de autonomia, de muita transparência, que esse ponto é principal, e de medição. Uma vez que você traz programas e você começa a fazer medição, eu sou muito provocado, né, pelos meus chefes nesse sentido. Olha, vamos medir. Você precisa demonstrar medição. E é muito legal porque a gente demonstra a medição e ele sustenta a lógica da estratégia, a lógica do conceito em saúde. E não só do ponto de vista financeiro, né, que ele vem resultado, mas do benefício que o colaborador tem e o colaborador demonstra isso. Olha, que bacana, né? Engraçado, né? Recentemente a gente mudou de operadora, você falou a história do livrinho, né? Poxa, o livrinho me pesa muito aqui, porque antes eu tinha alguns milhares e hoje eu tenho menos milhares aqui. Exato. E aí a operadora faz a seguinte provocação: puxa vida, mas aí minha rede é tailor-made, você está trazendo pessoas que eu não tenho cuidado coordenado. Eu falei, olha, mas eu tinha. Eu não vou abrir mão desse cuidado coordenado e o que for diferente disso, a gente precisa revisitar. E se eu vou coordenar o cuidado para as pessoas saberem, né, eu trago esse diferencial para dentro do processo. E tudo isso também fica muito, muito latente nas discussões que a gente tem com o board, né? A primeira pergunta é como é que estão as pessoas? E é legal você ver isso, trabalhar numa organização onde você traz as pessoas em primeiro lugar. Que é uma história que a gente falou das corridas, o próprio economia que a gente traz dentro do processo, ele faz com que eu gere outros programas. Tem muita coisa que a gente pensa em trazer de maneira diferente, catalisar até um pouco do que a gente já tem. Né? Agora, é um processo fácil, ele está estável? Ele não é. Ele demanda energia. Em qualquer organização grande ou pequena, o processo de comunicação ele vai demandar energia. O processo de comunicação é fundamental dentro da casa da gente, imagina. Exatamente. Se a gente se comunicar errado, ferrou. Então, assim, eu concordo com o Adriano, assim, um dos principais pontos que a gente deveria dar mais atenção, não ter a bala de mais assim, endereçar a comunicação. Sem dúvida. De maneira mais... Rodrigo, você falou que vocês conseguiram manter o mesmo padrão, né? Vocês não tiveram política de downgrade, de planos, né? Mas essa não é a realidade, né? A gente tem visto muito disso. Mas eu queria entrar num ponto e aí entender um pouco de vocês, como vocês têm visto isso. Esses outros fatores moderadores, por exemplo, franquia, coparticipação, isso é algo que vocês entendem como um processo que gera resultado, que é efetivo no final das contas? Qual que é o ruído disso dentro da empresa? Isso é um mecanismo que vocês indicam para que seja... Como que vocês têm visto esse movimento dentro da saúde suplementar? Tá, o primeiro ponto que eu diria é o seguinte: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a coparticipação, ela de uma maneira exagerada, você vai acabar restringindo o acesso a algo que você quer utilizar, mas de uma maneira um pouco mais cuidadosa e responsável. Eu gosto do conceito, a gente gosta do conceito da coparticipação, porque ela nada mais é do que fazer com que aquele que use pense com o chapéu de quem paga. Perfeito. Então, não é um cartão de crédito. Não, então, assim, é importante. Tem que saber dosar. Aonde que eu aplico? Numa mãe que está grávida? Óbvio que não. Em que condições?
Né? O que eu quero com isso? Eu quero com isso reduzir frequências naquilo que está abusivo comparado com indicadores clássicos. Eu tenho uma oportunidade, eu tenho que comunicar isso de maneira adequada. Então ela é pedagógica, né? Ela é financeira, né? Porque às vezes tem empresas que, para dar acesso ao produto, começam com participação. Às vezes, infelizmente, também acontece, vi uma pesquisa hoje, que para minimizar o reajuste, bota a de participação, joga no colo do colaborador para continuar viabilizando o benefício. Exato. E ela é fiscalizatória, porque você, na hora que recebe, começa, opa, não fiz esse exame. Então, ela é, de maneira equilibrada, ponderada, inteligente, eu acho que ela é muito... Ela veio para ficar. Hoje você teve um aumento de 20% de beneficiários entre 2014. O mercado não cresceu, mas tem 20% de beneficiários a mais com coparticipação. Exato. O desafio é saber como colocar isso, saber dosar e não aplicar da maneira rápida. Tem empresas que acabam tendo que adotar, certo ou errado, não sei dizer, por uma questão financeira. Né? Concordo em gênero, número e grau, porque na verdade ela é pedagógica. Ela é pedagógica, ela dá a proporção do valor, que eu também sou responsável pelo que eu uso. Né? A gente sempre escuta, o cartão de crédito em branco é quando você entra no cartão livre, né? Você entra no hospital sem limite. Mas sim, ela é pedagógica, a gente tem coparticipações. Franquia, eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque na verdade acho que franquia ela é muito mais punitiva e direcionadora, mas se, por exemplo, você tem alguém que precisa ter acesso àquele hospital por um motivo clínico X, você torna isso uma penalidade. Mas esse ponto é engraçado, porque quando a gente olha o volume de coparticipações, a gente divide uma responsabilidade com o colaborador e o familiar, né? Só que a gente já tem tentado reverter a nossa lógica em alguns itens de pensamento que um pouco você colocou. Qual é a dose para algo que, por exemplo, seja propositivo? A gente está pensando em surrealidades, né? Eu tenho uma telemedicina que a gente está trazendo um processo diferenciado de linha de cuidado e atenção. Se o colaborador fez uso do que eu proponho como telemedicina ou como linha de cuidado, eu posso isentar com a participação do pronto-socorro. Esse é um modelo que está sendo bastante... Porque aí realmente, ele passou por isso tudo e beleza, o indicado vai pronto-socorro. Por que eu vou coparticipar se era uma necessidade real? Se entrou pela atenção primária, né? Perfeito. Todo o trajeto vai, porque é isso que eu quero que você faça. Exato, né? exato. Não vou te punir por isso. Ela não pode ser impositiva, não funciona. Ela tem que ser pedagógica, né? Não é dizer, vai ter, não. Depende. Isso. E aí, assim, é óbvio, a gente vê tantos programas de saúde que a gente isenta a coparticipação porque não faz sentido, porque a pessoa precisa ir lá fazer seu preventivo, assim por diante. Então, é uma escala complexa, não é achar que é muito simples, porque quando a gente olha tudo o que pode acontecer, a gente precisa desenhar muito bem e deixar muito claro e transparente. Olha, você está nos programas, você está na linha de cuidado, né? A história do pronto-socorro ela tem sido aqui uma alavanca que a gente está discutindo internamente, mas que ele vai ponderar sempre por uma questão de, olha, não vou ser punitivo, né? E aí uma questão é essa de como a gente usa a coparticipação como pedagógica, e a outra é o processo também de, não conscientização, mas de reeducação, né, em relação à saúde pessoal, né? Do quanto efetivamente... Por isso que a referência ela é importante, né? A gente já teve modelos de atenção primária à saúde dentro de casa, né, que funcionaram bem. Hoje a gente mudou um pouco o conceito, que é uma evolução para a questão da saúde integral. Então o grande desafio é agora coordenar as pontas de saúde ocupacional, porque muita gente vê o ambulatório, o serviço médico, né, a área médica como algo legal, que eu vou lá fazer meu exame periódico. Exatamente. Então a mudança que a gente está fazendo com o parceiro atual é exatamente olhar o processo integral de saúde, desde o que eu faço na rede credenciada ou no laboratório, ou eu coordeno dentro da companhia com os médicos que estão ali dentro. E não é fácil também, não é uma linha fácil, mas olhar para isso de uma maneira inteligente é assim, você vem aqui na linha coordenada, com propósito de saúde integral, por que eu vou te coparticipar nesse sentido? A gente tem um programa chamado Pratique Saúde. A cada 3 anos a gente faz um pequeno check-up de alguns exames mais simples, sem coparticipação, de 100% da população. Hoje a gente está revisitando um pouco isso, porque os modelos precisam evoluir também. Sim. Mas esse é um exemplo de coisas legais. Olha, você vai no laboratório aqui, que é parceiro, uma linha médica que já tem um monte de atuação no sentido de prevenção com esses exames, e faz. Eu não vou te cobrar nada, né? Então a gente tem aprimorado nesse sentido e de uma maneira inteligente para que a percepção do benefício em saúde seja o fator primordial ali da decisão, aonde ele vai, por que ele vai, né? Que é uma questão de confiança, e o boca a boca vai funcionar naturalmente, né? Exatamente. Muito legal. Bom, a gente está caminhando já pro final da nossa conversa. Passa rápido demais, é sempre assim. Mas é bom, né? Que se passou muito rápido. Bom demais. Enfim, queria entender de vocês como que vocês estão vendo nosso, não vou chamar de sistema, nosso setor
No sentido de passado, presente, futuro, grandes desafios. Estamos melhor do que a gente estava? Você acha que a gente está caminhando? A gente não está caminhando? Acho que a gente está estagnado? Principais desafios do sistema de saúde? Eu estou falando da saúde aqui suplementar especificamente. O que vocês veem como grandes desafios para esse ano, para os próximos anos, a curto prazo? Quais são as guerras que a gente vai ter que vencer? Quais são as batalhas? Acho que a informação, já falamos disso bastante. Claramente que é um desafio, eu concordo com clareza nisso. Outros desafios, o que vocês veem como grandes desafios aí para os próximos anos? Vou começar? Essa é filosófica. Importante. Eu não tenho a percepção, com exceções obviamente, mas se a gente olhar o todo, eu acho que a gente vem evoluindo pouco. Evoluindo pouco enquanto sistema, por isso que a gente chama de setor ainda. E os dados falam por si. Eu tenho vergonha de participar de um setor que tem como produto um objeto de desejo, e talvez o erro seja ter um produto e não ter um cuidado com o objeto de desejo, mas enfim, é o que temos hoje, e que esse setor, por falha, por responsabilidade coletiva nossa, e todos eles da cadeia, ele cresceu 0,3% em 9 anos. Eu vejo isso como sinal, me sinto um fracassado, como parte de um fracasso. E pouco se fala sobre isso. Exato. Se fala do crescimento recente. Teríamos crescido enquanto setor se não fosse uma pandemia e o medo daquela população em ficar desassistida no sentido de sentir conforto numa saúde suplementar, zero de crítica ao SUS, com todas as suas vitórias e todos os seus êxitos, mas teríamos hoje o mesmo número, talvez tivéssemos menos, quer dizer, crescemos por competência ou por medo. Então eu acho que tem umas verdades que precisam ser ditas, a gente fala as mesmas coisas há 20 anos e num olhar coletivo a gente está mais doente do que a gente estava alguns anos atrás, eu não tenho a menor sombra. A gente muda na dor, o ser humano muda no amor ou na dor. Perfeito. Né? No amor a gente não mudou, é complexo, eu não quero tirar a complexidade, mas são 20 anos falando a mesma coisa. Então eu não acho que a gente esteja num olhar coletivo, não acho que a gente esteja melhor, eu acho que a gente tem feito muito pouco perto do que a gente poderia. Saúde sempre será um desafio, a conta nunca vai fechar. A minha crítica não é essa, é que a gente está fazendo mais do que a gente poderia, acho que é consenso entre todos nós. Precisa piorar para a gente acordar? Talvez precise. E o que eu acho que pode acontecer, acho que esse ano vai ser um ano, vamos falar de 50 tons de cinza, vai ser um pouco menos cinza, um pouco mais cinza, mas vai ser cinza, não tem por que não ser cinza. Né? O setor é um transatlântico, ele não sai do péssimo para o ótimo, né? Do ótimo para o péssimo. A pandemia foi uma situação atípica, então não vejo 2024 como um ano. Será que é um ano em que se está olhando para dentro? Eu vejo as operadoras, eu tenho me perguntado isso, eu preciso olhar para dentro, eu vou repensar meus produtos, eu vou repensar minha rede. Será que é um momento de um olhar para dentro? Será que as partes estão entendendo que só olhar para fora não está resolvendo? Será que é um ano de pausa, de freio de arrumação? Eu não sei dizer, mas eu acho que não vai ser um ano simples. E o que a gente precisa fazer é mudar as nossas atitudes. A solução está dada. E são pequenos, cada um fazendo aquilo onde a mão alcança. O Rodrigo é prova viva, a empresa para a qual ele trabalha, que é possível fazer. E como ele falou, é uma obra incompleta. Tem muito ainda a ser feito. E nesse sentido, para terminar a fala, senão essa é uma pergunta de $1 milhão, tem algo de novo que pode acontecer e que não está acontecendo e que eu acho que pode ser um facilitador, pode contribuir positivamente para isso. Que é quem paga a conta. São mais exemplos como esse que a gente já viu aqui. E não é no sentido de apontar o dedo é no sentido de construir. Quer vir junto comigo, eu preciso de você como você precisa de mim. E eu entendo que quem paga a conta precisa exercer um protagonismo que não, a gente viu na pesquisa, por maior que a dor venha a crescer, talvez porque venha adotado soluções exógenas, né? E pode exercer esse protagonismo. Vou terminar com uma frase do Anderson Mendes, que é da presidente da Unidas. Ele ainda é ou já não é mais? Eu não sei. Ainda é. Ele ainda é. Poderia continuar, viu, Anderson, se você tivesse assistido. Mas assim, o dono da banda escolhe a música. O dono da banda precisa escolher a música. Legal. Acho que essa é a minha mensagem final. Muito bom. Essa reflexão é a história do $1 milhão, né? Quando eu faço uma reflexão do passado, né, eu sinto um misto de euforia e frustração.
Euforia porque a gente hoje acredita na estratégia pautada em legitimidade de saúde e resultado econômico, como eu mostrei aqui, né? Então, a euforia de saber que dá para fazer mais, né? Quando a gente começou lá atrás, né, plano de saúde, se falava em plano médico ainda, plano de doença. Exato. E quando eu começo a falar em frustração, essa é uma realidade. A gente olha isso como um processo de doença. Então, eu me frustro ao saber que a gente não caminhou ainda com um processo claro de prevenção em saúde, de uma maneira muito transparente para todo mundo. E está claro, é um monte de problemas, né? Uma cadeia grande de coisas que a gente tem que resolver. Mas na história da euforia de saber que a gente está num caminho legal e ter demonstrado um resultado. Então, às vezes alguns eventos que eu vou me frustram, né? Porque a gente pauta hoje uma realidade de uma zona cinzenta mesmo, que foi o que você colocou, que vai existir e isso gera um monte de preocupações, né? Vou dar alguns exemplos dela. Processo de judicialização, inúmeras terapias não reguladas, e isso já se tornou um grande problema de custo e sem coordenação de cuidado. O que nos faz pensar, e a gente já tem buscado isso, olha, eu preciso aqui ser a referência nesse sentido. Então isso preocupa, né? As tecnologias, como elas avançam e elas entram, e elas têm que existir, né? Isso também é uma aceleração gigantesca, né? E quando você descobre, já passou ali, eu falei, estou pagando um custo aqui que eu não estava sabendo. Vou dar um exemplo, né? Cânulas de bloqueio. Exatamente. Cânulas de bloqueio custavam lá R$800, né, o seu procedimento, daqui a pouco viraram R$23 mil, que era pedido 3, 4. Quando a gente descobriu isso, a história de ter uma equipe de auditoria, acho que a gente foi uma das primeiras empresas a começar a discutir isso. Não, cara, isso aqui está errado. Isso aqui eu não concordo, tecnicamente, estuda, tem cashback das coisas, ou seja, ainda faz sentido ter auditoria. Então, sim, olhando para esse processo que me preocupa em tecnologias, é que isso realmente, para quem paga a conta no final, precisa ser muito mais transparente. E ao que pese ser apaixonado, né, por todo o conceito de saúde suplementar, o que me preocupa muito é como a gente vai amarrar essas pontas agora. A nossa estratégia foi olhar de maneira diferenciada para os parceiros no futuro. Não que os parceiros de antes não fizessem essa relação, isso é importante deixar pautado, né? Quem conhece um pouco da nossa vida sabe quem são os nossos parceiros e contribuíram muito, né, para essa evolução, mas a gente refez nossa estratégia com uma visibilidade maior para o colaborador, para o familiar e para a empresa. Então, assim, é uma evolução. Se a gente não tiver, do ponto de vista pagador de conta, parceiros estratégicos para você evoluir nessa jornada, você vai ter muita surpresa. Você vai assim, como é que está passando isso aqui? Eu não vi. Ou eu não sabia, o que é pior, né? Ou eu não sabia, e como passou isso, né? Então, e é por isso que eu insisto, né? Quando eu comecei falando da comunicação, né? Você tem que estar muito pautado no que você vai fazer daqui para frente, saber que você vai ter que se comunicar com um sistema que é complexo, né? E aí, olhando de uma perspectiva única do lado da empresa, alguém precisa ser protagonista e coordenar esse processo de comunicação. O como eu não sei, a gente discutiu um pouco. Exato. Isso é lei? Isso é agência? Isso precisa mudar ministerialmente? Eu não sei. Mas isso precisa acontecer para que o sistema abaixe o tom de desconfiança. E eu escuto isso muito, né? Em muitos eventos a gente vai, o sistema precisa acreditar mais em si mesmo, nos stakeholders e assim por diante. Então é óbvio que não é um movimento do mundo de poliana que vai acontecer de um dia para a noite, mas ele precisa ser muito claro. Eu preciso de um processo de comunicação transparente, claro, objetivo, né, com genuinidade em saúde, que acho que é o que precisa pautar todas as relações aqui. Muito bom, eu partilho muito dessa visão também. Eu acho que me empolgo às vezes com coisas que a gente já consegue fazer hoje, mas ainda é um pouco frustrante a gente ter essa dificuldade toda de conseguir sentar numa mesma mesa, todos os interessados, e chegarmos num acordo. Todo mundo aqui, vamos todo mundo fazer uma relação de ganha-ganha. Estamos todos aqui no setor da saúde. Se você continuar numa relação que você, para ganhar, precisa que eu perca, não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar eternamente brigando contra o outro ao invés de construir, né? Eu acho que o nosso papel é esse, é construir as pontes. Senhores, uma honra recebê-los aqui, de verdade, foi muito legal esse papo. Acho que a gente aprendeu muito, vocês são duas referências dentro do assunto, a gente está muito feliz de tê-los aqui. Mais uma vez, Rodrigo Filos, Adriano Londres, um prazerzaço contar com vocês aqui nessa edição do VBHcast. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando também gostou muito. Mais uma vez, obrigado pela presença. Eu sou o Rafael Ielco, a gente está terminando mais um episódio do VBHcast, que é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com apoio da Pfizer. A gente se vê no próximo episódio e até lá. Realização IBRAVES, apoio Pfizer.